Olá a todos, bem-vindos ao X das Finanças. Nós estamos falando sobre instrumentos e mercados derivativos e no último vídeo nós falamos sobre a teoria envolvendo aí a interest rate parity coberta, né, paridade de taxa de juros coberta, e agora nós vamos ver um exemplo numérico. Então, relembrando, né, esse vídeo e os últimos três, eles estão bem ligados. Então a gente falou do carry trade, depois eu dei um exemplo de carry trade, um exemplo numérico, depois eu falei de paridade de taxa de juros coberta, que é exatamente a última aula, e agora eu vou dar um exemplo numérico. E para entender bem essas coisas todas, tem que entender esses 4 vídeos, tá certo? Então recomendo que você os assista e reflita sobre eles. Então, isso aqui é o resumo da teoria passada, a gente não precisa ver. Vamos pular diretamente para o exemplo. Então imagina, né, você já sabe, recomendo que você primeiro veja o vídeo anterior e aí sim venha fazer o exemplo. Então, imagina que nós temos lá o nosso foreign country, e o nosso foreign country vai ser o US, os Estados Unidos. E o país, o domestic country, vai ser o Brasil, tá bom? Então, o que vai acontecer? Eu vou tomar dinheiro emprestado no meu foreign country. Vou tomar dinheiro em foreign currency, em moeda estrangeira, em dólares, US dólar. Por isso que tem um menos aqui, porque eu estou tomando dinheiro emprestado. E a hora que eu tomar dinheiro emprestado, eu vou... só voltando aqui, ó. Quais são os parâmetros que a gente vai usar? Né? A taxa de câmbio inicial é R$5 por dólar. A minha taxa, a minha operação que eu estou considerando aqui vai ser de 1 ano. E as minhas taxas de juros doméstica e nos Estados Unidos são de 5% ao ano e de 1% ao ano, respectivamente. 5% no Brasil e 1% ao ano nos Estados Unidos. E como a operação é de 1 ano, essa taxa já é a taxa efetiva, tá? Então vamos lá. Quando eu pegar o dinheiro emprestado no US, quanto dinheiro eu vou dever daqui a 1 ano? Vou dever o mesmo 1 que eu tomei, corrigido pela taxa de juros. Isso eu vou dever em dólares. O que acontece? Eu vou pegar esse dinheiro, como a gente já está cansado de saber, e vou levar lá para o Brasil e vou converter o meu $1 pela taxa de câmbio spot da data, que é o SDTzinho, que a gente falou que era 5 BRL por USD, lembra disso? 5 BRL por USD, eu vou converter e vou obter com o meu $1 que eu peguei lá no foreign country, no US, nos Estados Unidos, eu vou converter e vou obter R$5. Só que agora eu já vou travar então, peguei 5. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar esse 5 que vai me dar um valor em reais aqui. Só que eu já nesse momento Tzinho, eu já vejo que já tem uma taxa de câmbio disponível. Onde, né? Nos contratos a termo. Eu tenho que procurar um banco, uma instituição financeira que vai fazer uma operação a termo comigo. E por que eu vou fazer isso? Porque eu quero travar justamente os reais que eu vou obter aqui para na hora que eu já sei quantos dólares eu vou conseguir comprar com os meus reais que eu vou aplicar, porque eu vou combinar essa taxa de juros na data Tzinho. Então, por isso que eu já vou saber, já não tem surpresa, já vai ser conhecido. Então, eu vou saber quantos dólares eu tenho, que eu vou voltar aqui para pagar a minha dívida. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Nessa data aqui, eu já sei que algum banco vai ter disponível lá, vai estar fazendo essa operação. Como eu peguei dólares emprestados e coloquei no Brasil e agora eu tenho que comprar dólares, que operação que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar dólares a termo. Com que dinheiro?
justamente com os R$5 que eu tenho, que eu vou aplicar na taxa de juros doméstica. Então dá uma olhada. Se eu pegar os meus R$5 e aplicar na taxa que a gente combinou lá no início do exercício, que era de 5%, eu vou ter essa quantidade de reais. E quanto dinheiro que eu vou ter em dólares? Eu vou ter esse 5 que multiplica 1 mais 5% dividido pelo forward price, que já vai ser uma taxa que vai ser combinada já nessa data aqui, com algum banco, com a contraparte que vai fazer essa operação comigo. Eu estou fazendo o quê, hein? Eu estou comprando dólar a termo. Eu estou numa posição comprada forward. Por quê? Porque eu preciso comprar dólares, então eu estou comprando dólares a termo, eu estou numa posição comprada em dólares a termo, porque eu tenho reais e vou comprar dólares para voltar lá e pagar minha dívida. Então, quantos dólares essa minha operação vai me gerar, né? Eu vou pegar os reais que eu tenho, 5 que multiplica 1 mais 5%, que é a taxa de juros efetiva para esse período aqui, isso vai dar 5,25, e vou dividir pelo forward, que é o que foi combinado, que é a taxa que eu estou travando lá naquele dia. O que eu já sei sobre o meu P&L, né? O meu resultado? O meu P&L é quantos dólares eu tenho aqui, que é o dinheiro em dólares que eu tenho na minha mão, isso aqui é o que eu devo. Então, o meu P&L é quanto eu tenho menos o quanto eu devo. O que a gente já viu? Que se você fizer essa conta, esse forward aqui, a gente já fez essa conta, né, vai dar, que é o S também de tesão, de break-even, esse forward justo, né, o forward correto, para que não haja arbitragem, para que o mercado esteja em equilíbrio, esse forward tem que ser 5,20, que como reais, domestic currency, sobre foreign currency. O que a gente já falou, né, naquela aproximação que a gente fez? Que esse forward, então eu vou ter lá, vou voltar aqui rapidinho. Lembra que a gente comentou do forward rate premium ou discount? Então, nesse nosso exemplo, então eu disse que para o mercado estar em equilíbrio, o forward rate premium ou forward rate discount, ele tem que ser exatamente igual ao diferencial de taxa de juros. Então, ó, vou voltar no nosso exemplo aqui, ó. Deixa eu voltar no nosso exemplo. Então, no nosso exemplo, o dólar na data inicial, que era o S de Tzinho, era 5 BRL por USD. Na hora que eu olhar o meu forward, ele vai valer o justo, se eu fizer a conta, que é o forward que eu tenho que ter para dar um P&L zero. Esse forward aqui corresponde também a esse cara, o S de break-even, como a gente já viu nas outras aulas. Esse forward vai corresponder a R$ 5,20, que dá um forward rate premium. Então, por que é premium e não discount? Porque se hoje é 5 e o forward está 5,20, então eu estou falando de um forward rate premium. Então, para ficar tudo em equilíbrio, esse premium tem que ser de 4% aproximadamente, que é justamente a diferença que eu tenho entre a taxa de juros no país doméstico e a taxa de juros no país forward. Lembra? Então, forward, volta lá. Se você não lembra, tem que saber isso aqui, ó. Então, o meu forward rate premium ou meu forward rate discount, para que esteja tudo em equilíbrio, esse forward rate premium ou discount tem que ser igual ao diferencial de taxa de juros do doméstico para o estrangeiro, para o foreign, né? Então, vamos lá. Para estar tudo em equilíbrio, o meu forward rate premium teria que ser 5,20, que corresponde ao... o meu forward rate, né, o meu forward price, que é esse cara aqui, chama forward price, como a gente já viu nas outras aulas. Então, para estar tudo em equilíbrio, o meu forward price justo deveria ser 5,25 e o meu forward rate premium, que é o F menos o S dividido pelo S, igual a gente já viu, teria que ser aproximadamente 4%,
tá tudo certo. Então, se o forward price for 5,20, beleza. Então, quem fizer essa operação que eu estou falando aqui, toma dólares, converte para reais, aplica no Brasil, trava a taxa de câmbio na data Tzinho, converte para dólares, vê quantos dólares você vai ter e volta para pagar. Se o forward tiver corretamente precificado, né, o forward price for 5,20, que corresponde a um forward premium de 4%, que é o diferencial de taxa de juros RD menos RF, se acontecer isso, sabe quanto é o meu PNL? 0. Ninguém ganha nada, nem perde nada fazendo essa operação. Por quê? Porque o mercado está arbitrado, não tem desequilíbrio, o mercado está com os preços corretos. Mas, como a gente já falou, se aparecer algum maluco negociando o forward abaixo do valor justo, o que você vai fazer? Se alguém está negociando no preço abaixo, porque está barato, então você vai lá e vai comprar dele. Alguém negociando significa que esse cara pode estar comprando ou vendendo. Então o que você vai fazer? Se ele está negociando abaixo, tá barato, então você vai comprar dele. E aí você vai fazer exatamente a operação que a gente descreveu. Então, vai tomar dólares no país US, no país estrangeiro, vai converter em reais na data Tzinho, com a taxa de câmbio spot, vai aplicar esse dinheiro em reais, vai travar na data Tzinho esse forward que você já está combinando com esse maluco que está te travando, te garantindo uma taxa abaixo do que deveria ser, então você já sabe que você vai ganhar dinheiro, então você já está travando uma taxa abaixo dos 5,20, porque se fosse 5,20 você sabe que você ia ganhar 0, né? Ia ser PNL 0. Como ele está travando para você, está fornecendo para você a possibilidade de travar uma taxa de câmbio já para sua operação, de comprar dólares, que é isso que eu estou fazendo, eu estou comprando dólares a termo, nesse caso. Então ele já vai te permitir comprar abaixo do valor justo, a 5,20. Então o que eu vou fazer? Com os meus reais, eu vou ter mais dólares do que eu preciso. E mais dólares do que eu preciso significa que eu vou pagar a minha dívida e ainda vai sobrar dinheiro para mim. Vai sobrar dólares para mim. Então eu vou ter um PNL positivo. Eu faço exatamente essa operação e vou ter o PNL positivo. Por outro lado, né? Se algum maluco estiver negociando o forward acima do valor que ele deveria estar, então se está negociando acima, está negociando caro. O que você faz? Você vai lá e vende para ele. Só que aí para dar tudo certo, porque se você vender para ele e fizer exatamente isso que a gente falou, toma dinheiro, aplica, na hora que você vier comprar aqui, você está pagando caro. Vão faltar dólares para você fazer isso. Então o que você faz? Você faz o contrário, então. Se alguém estiver negociando o dólar acima do valor justo, que é o 5,20, o que você faz? Você inverte o que a gente combinou. Você vai lá e toma dinheiro no Brasil, que é o país doméstico, aplica no país foreign, vai ter uma determinada quantidade em dólares. E aí o que eu vou fazer? Já que o bonitão pagou caro e eu vendi os dólares para ele num preço caro, eu vou pegar esses dólares que eu tenho e vou entregar para ele, vou vender para ele, recebendo um valor acima dos 5,20. E aí o que vai acontecer? Os reais que eu tenho vão me servir para pagar o que eu devo no banco e ainda vai me sobrar alguns BRLs, alguns reais, que vai ser um ganho que eu realizei esse ganho sem correr risco. Então eu fiz uma operação de arbitragem, tá bom? Pessoal, esse assunto é bem importante, são operações que acontecem no mercado financeiro, né? O carry trade e o interest rate parity. Aqui acontece, lógico, né? O interest rate parity acontece quando alguém come bola, quando você tem essas disparidades de preço, né? A gente chama mispricings, né? Mispricings. Quando os preços não são o que eles deveriam ser. Isso acontece em geral nas crises, na época que você tem estresse. Então, nesses momentos,
existem essas oportunidades, existem fundos, existem instituições financeiras que vão lá e se aproveitam disso. Então essas operações são bem importantes. Recomendo que você olhe com carinho e aprenda com carinho o material desses últimos 4 vídeos, tá bom? Então, um abraço e vejo você no próximo vídeo. Até lá!